Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Estamos aqui no segundo vídeo meu sobre os reflexos da sentença trabalhista no âmbito previdenciário, certo? A Justiça do Trabalho, onde ela atua dentro do recolhimento previdenciário, esses os nossos debates que estamos trazendo nos vídeos. Já gravei um para vocês, agora é o segundo, certo? Diante da visão da magistratura do trabalho, qual que é a atuação da justiça dentro do recolhimento previdenciário, dentro do INSS, com relação ao INSS. Tranquilo? Passando a minha experiência de juiz, sou juiz do trabalho, já tenho 8 anos, juiz do trabalho aqui em São Paulo, TRT2, também foi aprovado em concurso para juiz do TRT da primeira região, concurso para juiz lá do TRT da 24ª região, também concurso para analista TRT e advoguei durante 6 anos na área trabalhista. Então, diante da minha experiência, estou aqui para ajudar vocês e já foi passado aí nos vídeos, acabou de mostrar agora, minha amiga Câmara Arguel mostrou todos os meus contatos. Como sempre eu falo, aconselho a seguir lá no Instagram, que é a minha principal rede social. Lá eu posto vídeos de dicas trabalhistas. Então fica a sugestão para que você me siga em todas essas redes sociais. Tranquilo? Vamos continuar? Presta atenção aqui, meus amigos. Vamos para a lousa de novo. Continuar nosso trabalho sobre os reflexos da sentença trabalhista dentro do âmbito previdenciário. Próximo tema, esse é bem importante, gente, anota aí. Tema, averbação de tempo de serviço. Isso é interessante, pessoal, para vocês saberem onde... Aqui, seria mais ou menos como se fosse o quê? O limite da atuação da Justiça do Trabalho. O limite que a Justiça do Trabalho pode ir. Vocês vão ver por que eu estou abordando isso, certo? Presta atenção, gente. Olha só como funciona. Qual que é o limite? Eu, na minha sentença, olha que interessante. Eu, na minha sentença, reconheci o vínculo de emprego de 10 anos de trabalho. Então, reconhecido o vínculo de 10 anos de trabalho. Tranquilo? 10 anos. E aí, como funciona, pessoal? Presta atenção. Reconhecido o vínculo de 10 anos de trabalho, pessoal. Esse trabalhador que tem essa minha sentença, bonitinho, ele já pode pegar e levar essa sentença para contar como tempo de serviço? Ou não pode? O que vocês acham, gente? Serve a minha sentença já simples, limpa, reta, pega lá e já leva. Está aqui, pontua aí 10 anos de serviço para fins de aposentadoria. É o que me falta mesmo para aposentar. Está aí. Pode, meus amigos e amigas, utilizar desse procedimento? Simples assim? Na Justiça do Trabalho, pessoal. Meus amigos e amigas, preste atenção, gente. Ouve essa. Olha só. Como vai funcionar? Vocês devem saber, porque estudam bem a lei previdenciária, que, anota aí, nos termos do artigo 55 da Lei 8.213 de 91, a sentença, a decisão trabalhista, ela serve como mero início de prova, ou seja, um mero indício de prova, certo? Um mero indício de prova, meus amigos e amigas. Então não pode vacilar. Tranquilo? Certo? É um mero indício de prova, um mero início. Então, a minha sentença, pessoal, o cara não pode ir lá, pegar a minha sentença e, no dia seguinte, já pedir. A verbação de tempo de serviço. Certo?
Tranquilo? Ok. É um mero indício. A maior crítica que eu tenho do INSS é essa, gente. Por quê? Para executar, eu sirvo. O juiz do trabalho serve. Agora, para reconhecer minhas decisões, eles não reconhecem. E, professor, que papo de ex arrependido. Não, gente, mas é verdade. Ok? Presta atenção aqui. Olha só, meus amigos e amigas, presta atenção. A sentença trabalhista deveria ser suficiente. Mas pela lei, fala que não. Pela lei, meus amigos e amigas, fala que não. Tranquilo? Fala que é um mero indício. Certo? Então, por isso, não serve. Quer ver onde tem reflexo? Onde isso está pacificado também? Anota aí. O J57 da SDI2. O J57 da SDI2 fala que cabe até mandado de segurança, se o juiz mandar o INSS averbar o tempo de serviço. Certo? Cabe mandado de segurança da decisão do juiz que manda impetrar. Ok? Que manda averbar tempo de serviço. Certo? É assim que funciona. O juiz mandou averbar, MS na cabeça dele. Tranquilo? Então não pode vacilar, hein, gente? O J57. Isso tem reflexo, sabe no que também? Num tema que eu vou falar em breve, meus amigos e amigas. Olha só, num tema que eu vou falar em breve. Vou aprofundar com mais calma em breve, mas eu já antecipo. Quer ver? Acidente e doença do trabalho. Exemplo. Eu, na Justiça do Trabalho, eu reconheço através de laudo pericial meu, de um perito de minha confiança, que o reclamante, ele sofreu acidente de trabalho. Só que o INSS não. Para o INSS não tem esse reconhecimento. O INSS não reconhece que foi acidente. Eu posso mandar o INSS pagar auxílio acidente? Eu posso mandar o INSS pagar o auxílio doença acidentário? Tranquilo? Não, gente, não posso. Porque as decisões trabalhistas só servem de indício de prova. Fechou? Só servem de início, de indício de prova. Tranquilo? Então não pode vacilar, meus amigos e amigas. Não posso ir lá e mandar o INSS anotar. Fechou? Agora, gente, presta atenção aqui. Isso é um tema interessante. Olha só, o procedimento. Essa questão do procedimento é mais para próximo tema, tá? Depois de averbação e tempo de serviço. Próximo tema, procedimento da execução previdenciária. Procedimento da execução previdenciária na Justiça do Trabalho. Da execução da contribuição previdenciária na Justiça do Trabalho. Tranquilo? E aí? Presta atenção. Olha só, gente, como funciona. Primeiro, meus amigos e amigas, o 832, olha que interessante. O 832, parágrafo 5º, o 832, parágrafo 5º da CLT, prevê
que deve intimar, prevê que deve intimar a união. Deve ser intimada a união. Certo? Tranquilo? Da sentença que eu publiquei. Deve ser intimada a união. Da sentença que eu publiquei. Tranquilo? Uma ameaça foi detectada. Porém, presta atenção na dica prática agora. Na prática, nós não cumprimos isso. A maioria dos juízes não intima a união na fase de conhecimento. Não intima a união da sentença na fase de conhecimento, meus amigos e amigas. Não se intima a união nas sentenças na fase de conhecimento. Na prática, meus amigos, presta atenção. 879, parágrafo 3º. Na prática, é intimado somente na liquidação de sentença. Tranquilo? Na prática, ele somente é intimado na liquidação de sentença. Fechou? Tamo junto? Só da decisão de liquidação de sentença a união é intimada. Não sendo ela intimada na fase de conhecimento. Tranquilo? Então não pode vacilar. Fechou? Tamo junto? 879, parágrafo 3º da CLT. Certo? Eis aí, meus amigos e amigas, como funciona o momento que a união toma conhecimento dentro do carro. Dentro do carro, desculpa. Dentro do processo. Ok? Então não pode vacilar. Tamo junto, meus amigos e amigas? Então fique ligeiro, fique atento quanto a isso. Eis o procedimento da Justiça do Trabalho. Certo? Para a intimação da união. Agora, intimada a união, presta atenção. Como ela vai se manifestar? Intimada a união. Ela vai se manifestar, meus amigos e amigas, como? Através de impugnação a sentença de liquidação. Neste momento, a união vai se manifestar através de impugnação a sentença de liquidação. Tranquilo? Tamo junto? Certo? Pegou? Através da impugnação a sentença de liquidação. Ok? Então não pode vacilar. Está aí o procedimento da manifestação da união. Por que eu estou insistindo, falei com mais calma? Sabe por quê? O correto é impugnação à sentença. Só que na prática, a gente ouve essa. Quando você for advogar, se você já advogou, na prática, sabe o que acontece? Tem hipótese que a União, o INSS, entra com RO, com recurso ordinário. Ok? Tem na prática que
A União entra, sabe com o quê? Já direto com agravo de petição, que é o recurso da execução trabalhista. Tem hora que eles entram com agravo de petição. O que é o agravo de petição, professor? Não atuo na área. Agravo de petição é o recurso na execução trabalhista. E está errado. Porque o correto, meu amigo, minha amiga, é a União se manifestar através de RO ou de agravo de petição. Tranquilo? Desculpa. A pessoa se manifestar, a União se manifestar através de impugnação à sentença de liquidação. Se manifestar através de impugnação à sentença de liquidação. Tranquilo? Então não pode vacilar quanto a isso. Olha só, ainda sobre o procedimento, anota aí. O 879, parágrafo 4º da CLT, sabe o que ele fala? Que a correção monetária deve observar a correção monetária do recolhimento previdenciário, deve observar o INSS. Desculpa, deve observar a lei do INSS, ou seja, a lei própria. Tranquilo? Deve observar a lei própria, meus amigos e amigas. Tamo junto? Deverá ser observada a lei própria. Certo? Então não pode vacilar. Quanto a isso, my friends, deve ser observada a lei própria. Fechou? Então fica bem atento, hein, gente? Fica bem atento quanto a esse procedimento aí envolvendo a matéria previdenciária prática, ou seja, como atua na prática. Tudo bem que para vocês, como eu falei, isso aqui é mais para procurador do INSS, aqui é só para vocês terem conhecimento. Só para finalizar, a CLT no artigo 889, certo? 889-A prevê sobre o recolhimento e o artigo 879, para finalizar a CLT, prevê no parágrafo 4º, no parágrafo 5º, prevê a possibilidade, presta atenção que isso é uma dica bem prática, prevê a possibilidade do ministro da Fazenda, né, da Previdência, aí, ou seja, prevê a possibilidade que por ato ministerial seja dispensada a manifestação da União. Seja dispensada a manifestação da União. Tranquilo? Por ato ministerial, seja dispensada a manifestação da União. Até um limite, ou seja, até um valor. Então, por exemplo, até 60 mil de recolhimento, a União não precisa se manifestar. Presta bem atenção agora, gente. O 879, parágrafo 5º, dispensa a manifestação. Mas não, meus amigos, não dispensa o quê? A execução. Ele dispensa a manifestação, mas não a execução. Como assim? Presta bem atenção agora. Lembra que eu falei que a União ela tem que ser intimada? Lembra que eu falei que o juiz deve intimar, providenciar a intimação da União? Entretanto, não diz que o juiz deve providenciar a intimação da União, esse 879, parágrafo 5º, ele dispensa, o que ele faz? Ele dispensa a manifestação, ou seja, na hipótese desse dispositivo, eu não preciso intimar. O juiz não precisa intimar.
certo? Nesse caso, não há necessidade de intimar. Ok? Mas há necessidade, ou seja, há necessidade de executar. Ou seja, o juiz não precisa intimar, mas o juiz ele precisa executar. Tranquilo? Ele vai executar. Então não pode vacilar. Tranquilo? Então não pode vacilar, meu amigo. Tamo junto? Eis aí. Agora, gente, presta bem atenção em outro assunto. Da parte procedimental, praticamente encerramos. Do procedimento, da sentença na Justiça do Trabalho, certo? De como funciona. Praticamente encerramos. Tranquilo? Certo? Agora, eu vou trazer um reflexo da sentença que gera debate. Olha só, presta atenção. Meus amigos, lembra? Vou voltar um pouquinho. Lembra que eu falei daqui, da verbação, que o juiz do trabalho não pode reconhecer acidente ou doença? Presta atenção agora. Olha só. Existe um tema, anota aí, esse para você pesquisar. Limbo previdenciário. É um dos principais temas polêmicos envolvendo relação de trabalho e INSS. É um principal conflito envolvendo relação de trabalho e INSS. Aí eu vou te dizer como a Justiça do Trabalho vai julgar isso daqui. Como a vai julgar, sim, infelizmente não tem resposta fechada, tá, gente? Eu vou dizer qual que é a tendência, qual que está sendo a tendência da Justiça do Trabalho para julgar isso aqui. Tranquilo? Presta atenção. Presta bem atenção agora. Houve essa. O que é o limbo previdenciário? Acompanha comigo. Joãozinho, o trabalhador, sofreu doença ou acidente do trabalho. Presta atenção. Ficou afastado, certo? Foi afastado pelo INSS. Ficou afastado, vamos dar exemplo, 40 dias. Ok? Só que o INSS dá alta médica pelo INSS. Só que, presta atenção, meus amigos, ele não está apto, ele não está em condições de voltar, ele não está apto a voltar. Ou ele volta lá, ou ele volta lá e a empresa fala que ele não tem mais condições. A empresa fala que o médico da empresa fala que ele não pode continuar a trabalhar. Só que ele fica no limbo. Por quê? Porque para o INSS, ele teve alta, mas ele não pode trabalhar. E aí? É o famoso limbo previdenciário. Ele está no limbo. Ele não consegue o benefício
e não consegue o trabalho, e não consegue trabalhar. E como fica? E aí? Como fica? Ele não consegue o benefício e não consegue trabalhar. E aí, meus amigos e amigas, como vai ficar? O que vocês acham, gente? Presta atenção. Nesse caso, meus amigos, tem mais de um entendimento. Primeiro, há quem defende que, enquanto ele está brigando com o INSS, ou seja, entra com uma ação na Justiça Federal, vocês sabem muito bem, advogados previdenciários, ele vai lá questionar o INSS em ação própria dessa alta médica programada, ainda que não for programada, ele vai questionar. Há quem defende que o contrato está suspenso. E o que é suspensão contratual, meu amigo, minha amiga? Para quem não sabe, ele fica sem trabalhar e sem receber. Tranquilo? Ele não trabalha e não recebe. Isso é suspensão. Então ele fica nesse limbo, sem trabalhar e sem receber. Tranquilo? Certo? Ok? Então fica bem atento. Para uma corrente, ele fica com o seu contrato suspenso. Quando acabar o litígio, ele volta e vê o que deu. Se ele ganhar o litígio lá com o INSS, vocês sabem. Volta, ele recebe o benefício previdenciário de forma retroativa. Ok? Tranquilo? Certo? Então não pode vacilar. Agora, há quem defende, essa é uma corrente mais pesada. Há uma corrente, só que essa é mais pesada, que defende que é interrupção. É interrupção do contrato. E por que é mais complicado? Então, olha só. Para um, é suspensão. O empregado fica sem receber nada, discutindo com o INSS. Para outros, é interrupção. E sendo interrupção, o patrão ele paga os salários. O patrão, ele que paga os salários. Tranquilo? Certo? O patrão, ele vai recolher o salário do empregado. Porque o empregado não assume o risco do negócio. Ok? Empregado não assume riscos do negócio. Então, por isso, quem vai pagar é o patrão, enquanto o cara está brigando com o INSS. Por que é criticado isso? Porque se ele ganha, meus amigos e amigas, se o empregado ganhar o litígio, meus amigos e amigas, nesse caso, ele vai receber retroativo. E aí vai acontecer o quê? O cara vai ganhar 2 vezes? Ganha do patrão e ganhou do INSS? Então, é um tema polêmico isso. Ok? Esse recolhimento retroativo, esse pagamento pelo patrão. Agora, quer ver a pior? E olha que engraçado. Enquanto essa corrente da interrupção é pró-empregado, agora ouve essa. Essa próxima que eu falo para vocês é mais pesada ainda, é pró-empregador, é totalmente contra o empregado. Olha o que essa corrente defende na seguinte situação do limbo previdenciário. Presta atenção. O empregado teve alta médica.
Tranquilo? Entenderam a lógica? Teve a alta, tá aqui. Só que o empregado ele não se considera apto. Ele fala que não está apto. Só que ele não foi na empresa. Ele já entrou em litígio com o INSS e não foi na empresa. Há quem defende, meus amigos e amigas, presta bem atenção agora. Há quem defende que, nesse caso, se o empregado não voltar, dá abandono de emprego. Sério? É, pessoal. Se o INSS deu alta e o cara falar que tá zoado, tá doente, e foi brigar com o INSS, e não voltou para a empresa, porque tá brigando com o INSS, está em litígio com o INSS, há quem defenda que nesse caso, meu amigo, minha amiga, caracteriza abandono de emprego, meus amigos. Caracteriza abandono de emprego, meu amigo, minha amiga. Tranquilo? Fechou? Tranquilo? E por que eles falam isso? Porque, olha isso. Súmula 32 do TST. Eles se pegam na súmula 32 do TST. Eles se pegam aqui. Súmula 32 do TST. Fechou? Tamo junto? Ok? Essa fala. Agora, meus amigos e amigas, esta corrente é a pior, não só porque ferra o empregado, mas porque não tem muito fundamento, sabe por quê? Presta atenção aqui, eu sei que não é direito de trabalho, é aula, mas só para vocês entenderem. Para dar abandono, meus amigos, de emprego, tem que ter 2 requisitos. Primeiro, sumir por mais de 30 dias. O cara não aparecer por mais de 30 dias. Certo? E, segundo, a intenção de abandonar, meus amigos e amigas. Intenção de abandonar, pessoal. Tranquilo? Intenção de abandonar. Ok? Tem que ter a vontade de abandonar. E o que não acontece aqui, por quê? Porque aqui, meus amigos, o cara não tem a intenção de abandonar. Ele está na Justiça Federal brigando. Ok? Ele está na Justiça Federal brigando. Certo? Então fiquem atentos quanto a isso, meus amigos e amigas. Ok? Por isso, pessoal, meus amigos e amigas, não dá para defender essa corrente. Porque não tem fundamento. Tranquilo? Exatamente porque não tem intenção de abandonar. Por isso que é limbo, não tem resposta ainda. Tem essas 3 debates, prevalecendo a suspensão, tá, gente? O contrato fica suspenso, ele fica lá brigando. Perdeu tudo, ele volta e trabalha. Ganhou, ele vai ter recebido todo o benefício previdenciário. E aí, quando tiver alta de verdade mesmo, quando tiver a liberação, ele volta a trabalhar. Agora, defender o abandono no limbo, pessoal, é pesado. É complicado, entendeu? É muito complicado, certo?
Porque ferra demais o empregado e, como eu falei, não tem muito fundamento também para isso. Não tem muito fundamento também para isso. Ok? Então, por isso, é um tema de grande debate no direito do trabalho. Só para concluir, vocês sabem que eu falei que ele ficou afastado 40 dias, né, pessoal? Só para concluir, vocês sabem que tem estabilidade no emprego, lembra? Tem estabilidade no emprego, nos termos do artigo 118 da Lei 8.213, o empregado afastado por mais de 15 dias, que recebeu também o benefício auxílio doença acidentário, lembra? Auxílio doença acidentário, que tem um código B91. Por quê, meus amigos? Presta atenção. Se for auxílio doença comum, sendo auxílio doença comum, o código é B31 e não tem direito à estabilidade, meus amigos. O que é auxílio doença comum, professor? Já entendi que o código é outro. Já entendi que não tem estabilidade, mas por que ele recebe o auxílio doença comum? Porque nesse caso é acidente ou doença do trabalho de qualquer natureza, certo? De qualquer natureza. E nesse caso, desculpa, aqui embaixo é acidente ou doença de qualquer natureza, não é do trabalho, desculpa. Nesse de baixo é acidente ou doença de qualquer natureza. Exemplo, o cara quebrou a perna batendo futebolzinho. Tava lá jogando futebol, se empolgou e foi lá e quebrou o tornozelo. Aí é acidente de qualquer natureza. Já no primeiro, é acidente e doença do trabalho. E por isso ele tem estabilidade. Tranquilo? E por isso ele vai ter estabilidade. Certo, meus amigos e amigas? E por isso ele já tem estabilidade. Ok? Então fique bem atento quanto a isso. Então não pode vacilar. Fica bem atento. Tamo junto? Agora, gente, presta atenção. Ouve essa ainda para finalizar. Sobre acidente e doença do trabalho. O período que o empregado está afastado para acidente ou doença do trabalho, quando for acidente ou doença do trabalho, é enquadrado como, presta atenção, é enquadrado como suspensão especial. Por quê? Suspensão especial, meus amigos e amigas, porque nesse caso, ou seja, quando o cara fica afastado por mais de 15 dias, presta atenção agora, e está gozando do benefício mais de 15 dias, ele entra, como popularmente fala, lembra, vai para a caixa. O que é ir para a caixa? Vai para o INSS. Tranquilo? Ok? Vai para o INSS, certo? Nesse caso, meus amigos, esse período que ele está lá no INSS, que ele está lá na caixa, é considerado suspensão especial. Sabe por quê? Presta bem atenção, gente. Presta muita atenção agora. Presta bem atenção. Ele não trabalha. Ele não recebe salário, mas, olha agora, gente, ele vai ter FGTS
E vai contar tempo de serviço, meus amigos e amigas. Tranquilo? Vai contar tempo de serviço. Nesse caso, conta tempo de serviço. É a chamada suspensão especial. Tranquilo? É a chamada suspensão especial. É aquela que decorre de acidente ou doença do trabalho, quando o trabalhador fica afastado por mais de 15 dias, certo? Em razão de acidente ou doença do trabalho, ok? E ele ficou mais de 15 dias afastado. Nesse caso, meus amigos e amigas, é uma suspensão parcial. Ele vai ter estabilidade, como vocês sabem, quando retornar, né? Porque ele está afastado por mais de 15 dias. Só que o que interessa, o período que ele está afastado vai ser computado como tempo de serviço, vai gerar para ele recolhimento do FGTS. É diferente, pessoal, quando for por outro motivo afastamento, for por um acidente ou doença de qualquer natureza, que aí nesse caso, meus amigos e amigas, ele não vai ser considerado especial a suspensão. Por quê? Se ele está afastado por mais de 15 dias, porque quebrou o pé, exemplo, jogando bola, nesse caso, pessoal, ele não tem essa suspensão especial. Olha só, presta atenção em mim. É uma mera suspensão. Tranquilo? Ou seja, ele não recebe salário, não conta tempo de serviço, não tem FGTS e é uma típica suspensão. Tranquilo? Então fica bem atento quanto a isso. É a diferença do gozo do auxílio-doença acidentário e do gozo do auxílio-doença comum. Gozo do auxílio-doença acidentário, B91 gera estabilidade e a suspensão especial. Gozo do auxílio-doença comum é o B31, não gera estabilidade e não gera suspensão especial. Uma mera suspensão que ele só vai receber o benefício, não conta tempo de serviço, não tem FGTS. Tamo junto? Meus amigos e amigas, esse é o que era o que eu tinha para demonstrar para vocês do efeito da sentença trabalhista no âmbito do direito previdenciário, certo? É o que eu queria destacar. É lógico, é um tema muito grande. Em 2 vídeos eu destaquei os principais pontos, ainda que de forma um pouco mais objetiva, sucinta, mas eu quis mostrar para vocês tudo. Ficou com dúvida? Tem algo a comentar? Manda e-mail, Twitter, Instagram, Facebook, vocês têm todas as minhas redes sociais aí. Se de alguma forma, ao falar tanto da Justiça do Trabalho, você ficou com vontade de prestar concurso público, especialmente para a magistratura do trabalho, quer saber como faz? Manda um e-mail, manda um Twitter, manda um Instagram, tá aí, minha parceira, tá com meu amigo, cameraman, tá colocando aí todos os meus contatos, me adicione lá, principalmente aí no Instagram, e entre em contato que eu te auxilio você a iniciar também a preparação do concurso público. Tranquilo? Foi um enorme prazer estar aqui, agradeço ao professor Teodoro, que é o coordenador do curso, e desse curso de prática de advocacia previdenciária, pelo convite. É uma honra estar aqui dando essas aulas para vocês. Podem sempre contar comigo. Sucesso a todos na carreira, bons estudos, bom trabalho. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Adeus.